Bom, a gente hoje falando de desodorante, porque geralmente o desodorante é a porta de entrada para os cosméticos naturais, para a gente começar a se questionar o que a gente passa no corpo, que é um dos produtos de uso diário e que possivelmente toda a população usa. O desodorante é um produto que a gente desenvolveu ao longo do tempo para exatamente isso, né? Desodorizar. Mas de onde vem esse odor, né? Quais substâncias conseguem eliminar esse odor? Primeiro a gente precisa entender o que é esse odor e depois pensar em como neutralizá-lo, né? O odor vem do nosso suor? De alguma forma sim, o nosso suor ele é produzido, né? Mas em alguns pontos do nosso corpo o suor ele é produzido com outras substâncias, né? Proteínas, carboidratos, óleos, feromônios. E aí o que acontece, né? As bactérias vão consumir esses carboidratos, óleos, é isso, né? E aí elas vão liberar algumas substâncias que são ácidas e essas substâncias têm um mau cheiro. Então esses ácidos que as bactérias produzem depois de consumir o nosso suor é que tem odor. Então quer dizer que a gente pode estar suando sem necessariamente produzir odor, que um desodorante não precisa necessariamente ser um antitranspirante. Sim, muito bom. E como seria isso? Bom, o desodorante que eu comecei a usar primeiro, ele foi um desodorante que controla o pH do ambiente. Ou seja, as bactérias elas vivem numa faixa ideal de pH. Tirando os extremófilos, que são bactérias mais fortes, a extremos, as bactérias normais do nosso suor, do nosso corpo, elas vivem num pH próximo de 7, que é o pH do nosso suor, do nosso corpo. Então a gente acaba tendo uma colônia de bactérias nos pontos mais quentes, que a gente sua mais, que coincidem também com as nossas glândulas sudoríparas e também com o nosso sistema linfático, porque o nosso corpo, pelo suor, ele também elimina muitas coisas importantes. Então você usar um antitranspirante, você está descapacitando o seu corpo de eliminar as toxinas. Então não é necessariamente antitranspirante desodorante, existem duas coisas diferentes. Então você pode fazer um desodorante que não seja antitranspirante, ou seja, seu corpo continua produzindo suor como ele tem que produzir, como faz parte da nossa biologia, mas a gente não precisa estar convivendo com o odor das bactérias porque está suando. O que a gente poderia usar para estar controlando esse pH? Algumas substâncias, né? Por exemplo, o bicarbonato de sódio, que vão controlar o pH, funciona como um tampão, né, do pH. O que é um tampão mesmo? Tampão é uma mistura de duas substâncias, geralmente um ácido e uma base, um dos dois fracos. E eles têm uma propriedade muito singular, que é de conseguir manter o pH dentro de uma faixa. O sangue, por exemplo, é um tampão, consegue manter o pH fisiológico dentro de um valor fixo. Eu posso ter qualquer perturbação ali, tentar jogar um ácido, tentar jogar uma base, mas o pH fica estável. Então, com um desodorante com bicarbonato, que é uma das principais substâncias de desodorante que a gente usa na cosmética artesanal, a nossa axila vai ficar tamponada nesse pH mais básico, impedindo a proliferação de bactérias. Então, o desodorante com bicarbonato vai ser desodorante, mas não vai ser antitranspirante. Exato. E mesmo que as bactérias ainda consumam algum alimento ali, os ácidos que elas produzirem não vão ter odor, porque eles vão estar neutralizados pelo bicarbonato. Olha que ótimo, por isso que ele funciona tão bem. Mas algumas pessoas têm alergia ou sensibilidade ao bicarbonato. Que outras substâncias que a gente pode usar? O óleo de coco, né, muito recomendado, né? Inclusive isso é bem legal de a gente comentar, né? Você pode neutralizar o pH ou você pode também colocar alguma coisa que iniba a proliferação das bactérias. Uma coisa mais forte, vamos dizer assim, por exemplo, um óleo de coco, né? Uma coisa desodorante no sentido de antibacteriana mesmo, né? Uhum. Então, a questão do magnésio? O magnésio ele também vai afetar o pH, porque geralmente o magnésio é um sal ligeiramente básico. E ele também, você está falando do leite de magnésio? Isso, magnésio, cloreto. O leite de magnésio é uma substância básica, então ele vai atuar igual ao bicarbonato. O cloreto de magnésio já vai ser mais um antibiótico ali, um antimicrobiano, né? Tipo, o magnésio, o zinco, o prata, eles são sais que conseguem inibir a proliferação de bactérias. Mas eles não impedem a sudorese? Não impedem, são diferentes dos sais de alumínio. Porque a sudorese, ela é muito importante no nível sutil também. Além de toda a questão fisiológica de limpeza e da gente conseguir eliminar substâncias tóxicas do nosso organismo pelo suor,
o nosso suor, ele também faz uma espécie de comunicação com os outros seres. Então, quando a gente inibe a nossa sudorese e inibe essa manifestação do nosso corpo, a gente está descapacitando uma comunicação mais sutil com os outros seres também, né? Até com a gente mesmo. Sim, e quimicamente odor e limpeza não são sinônimos, né? Não são sinônimos.